Olá, vamos falar um pouco sobre acidentes de trabalho e reforma trabalhista. Bom, inicialmente, nós vamos contextualizar a questão do meio ambiente de trabalho, da proteção constitucional que temos no artigo 7º, né, que diz que são direitos fundamentais, são direitos humanos trabalhistas, a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança. E a gente vai ver que as alterações que houveram na CLT, no tocante aí às questões de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, visam todas a promover, a cada dia que passa, um ambiente mais seguro. O empregador ele passa a ser mais penalizado quando da ofensa da questão do meio ambiente de trabalho. Bom, então, o direito de ir e vir seguro, de não adoecer no trabalho, é considerado um direito fundamental. Do ponto de vista, né, que a reforma vem impactar, infraconstitucional, vários artigos da CLT sofreram algumas alterações em relação à questão do saúde e segurança e que vai impactar também nas novas formas de contratação, bem como também nas modalidades de terceirização, que passam a ser agora admitidas aí em relação à prestação de serviço na contratação pelas empresas. Bom, então, o que nós temos na CLT? Isso alterou? Não. Quais são as obrigações que a gente denomina que são infraconstitucionais? A realização de exames médicos de admissão, periódicos e demissionais, a manutenção do serviço de saúde de medicina ocupacional, que é o SESMIT, a criação de CIPAs, inclusive vamos ver que na questão da CIPA aumenta as penalidades se a empresa não constituir, tá? Sendo de acordo com o número de funcionários, e o programa de controle médico e saúde ocupacional. Do ponto de vista de convenções internacionais, nós temos a Convenção 187, que o Brasil não ainda ratificou da OIT, que trata de medidas de prevenção e precaução de acidentes, né? Ele tem que se antecipar ao risco. Vamos ver com vários artigos da reforma que eles visam a incutir na classe empresarial a questão da obediência dessas normas de saúde e segurança. E a Convenção 155 da OIT, o Brasil já ratificou. Ela trata de quê? Da prevenção de acidentes. Bom, então, como disse, a questão do meio ambiente de trabalho envolve uma questão constitucional, que é a dignidade da pessoa, os valores sociais de trabalho, promoção de igualdade de oportunidades, né? Isso visando a segurança e bem-estar de todos os membros. Então, nós já estamos quase entrando na reforma. Esse princípio da precaução, que consiste em a antecipação do risco, ele é considerado com aquelas medidas de proteção adotadas na base da incerteza científica, que devem ser reexaminadas sempre com avanço e segurança das descobertas científicas. Nós estamos na era agora da 4ª Revolução Industrial, nós estamos na era da robótica. Como que vamos utilizar isso em prol da saúde e segurança? Bom, o da prevenção, que a gente tem ele hoje, que é a obrigação legal do empregador em evitar determinados riscos. A prevenção ela trabalha no campo de riscos reconhecidos, como a utilização de um EPI, como uma instrução de trabalho, como um manual de rotinas de trabalho. Por quê? Nós não podemos esquecer que a maioria dos acidentes de trabalho eles são por problemas o quê? Comportamentais. Dados estatísticos que variam de 90% a 95% dos acidentes estão nesse seara comportamental. Bom, então, a cada dia que passa, se torna necessário a empresa ter uma gestão integrada de acidentes de trabalho voltada à estratégia da empresa, principalmente agora com a reforma trabalhista, que eu posso contratar empregados terceirizados, empregados intermitentes, empregados próprios diretos, empregados cooperativados.
eu tenho uma gama, uma opção de formas de contratação dentro de uma empresa. Então, essa abordagem de prevenção seria a sinergia aí entre o social e o econômico. Sempre nós vemos agora a tendência, uma tendência mundial, de, a cada dia que passa, de fazer valer os princípios aí de respeito à pessoa humana, de dignidade da pessoa humana, que está no nosso artigo 1º da nossa Constituição. Bom, resumidamente, hoje nós temos que trabalhar em quê? Diversidade, gênero e respeito aí aos direitos fundamentais. E o direito de saúde e segurança está inserido nesse rol. Bom, a gente não pode esquecer também a questão do adoecimento mental no trabalho, que é considerado também um acidente do trabalho, no lato sensu, dentro de uma doença ocupacional. E, atualmente, os índices estão elevadíssimos. Tanto é que vamos ter, inclusive, né, o Programa Trabalho Seguro, o Tribunal Superior do Trabalho, está, inclusive, fazendo, neste mês, agora de outubro, um seminário sobre o adoecimento mental do trabalho, que são os riscos psicossociais. Inclusive, agora, após reforma, porque a reforma ela quebrou todos os paradigmas, até então, que tínhamos numa legislação desde 1943. Então, como vai ser a absorção desses trabalhadores? Como eu posso conviver com trabalhadores próprios, trabalhadores terceirizados, trabalhadores cooperativados, trabalhadores intermitentes? Isso, então, pode causar vários problemas. Então, a OIT e a Organização Mundial de Saúde definem, então, o risco psicossociais, né, esse adoecimento mental no trabalho, como interação entre o trabalho, o ambiente, a satisfação e as condições de sua organização e outras habilidades do trabalhador, necessidades de cultura e a situação pessoal fora do trabalho, através de percepções, experiências que podem influenciar a saúde e o desempenho. Então, dentro desse sentido, de quem é o risco da atividade econômica? Do empregador. Esse empregador, então, seja em qualquer ambiente que ele esteja, né, de formas de contratação, ele tem que manter essas rotinas, essas normas muito bem claras, porque o poder diretivo e organizacional, ele detém esse poder, então ele tem que trabalhar nisso e como que ele vai, vamos dizer, conviver com essas várias culturas e formas de contratação. Bom, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, previsão não alterou, lei previdenciária, considerando doença profissional, doença do trabalho, doença com nexo técnico, né, acidente por concausa, tudo isso normal, tá? Dentro desse ambiente. E acidentes por causa indireta, que são os acidentes itinerary, de trajeto. Bom, como que é a questão do dever de indenizar do empregador em virtude do acidente de trabalho? Nós temos a previsão na Constituição que, além do seguro de acidente de trabalho, da proteção previdenciária, este empregador está sujeito a pagar uma indenização adicional quando esse incorrer em dolo ou em culpa. Bom, dentro desse cenário, nós temos atualmente uma discussão no Supremo, que é em relação à repercussão geral de qual que seria essa responsabilidade. A Constituição, no seu artigo 7º, ela diz que a responsabilidade pelo acidente do trabalho ela é subjetiva, ou seja, tem o elemento dolo e culpa do empregador. Agora, o Código Civil, no artigo 927, fala que, quando a atividade for de risco, a responsabilidade passa a ser objetiva, ou seja, basta o elemento dolo basta o nexo causal e o dano para fazer surgir o dever de indenizar do empregador. Isso foi levado à discussão agora no recurso extraordinário de repercussão geral 82.80.40, tema 932, que discute a responsabilidade objetiva, tendo em vista a previsão da Constituição do artigo 7º. Esse recurso é de relatoria aí do ministro Alexandre de Moraes e foi interposto pela Protege. Hoje, nós temos na SPDI do TST várias atividades que são consideradas de risco,
que automaticamente atrai a responsabilidade objetiva. São atividades de vigilância, atividades de motoristas, né, de transporte, né? Todas essas atividades, dentre outras, são consideradas atividades de risco. Bom, como que fica a questão essa responsabilidade civil do empregador? Ela vai se exteriorizar no judiciário através da indenização de danos, né? Considerando seja ela subjetiva, que tem elemento dolo ou culpa, ou objetiva, que basta o dano e o nexo para fazer surgir o dever de indenizar da empresa, do empregador. E isso se externaliza numa decisão judicial através de dano material, o lucro cessante, né, que é o que eu vou deixar de ganhar em virtude do acidente. A gente denomina de pensionamento complementar. O dano moral, o dano estético, o dano existencial, o dano biológico. Então, todos esses são consequências de um acidente do trabalho. Bom, uma situação que, agora com a reforma, vamos ver nos próximos slides, veio a ser alterada, é a questão da constituição de garantia de capital. Isso, quando há uma indenização de pensionamento complementar, normalmente, quando ela não é paga de uma só vez, o juiz arbitra que a empresa tem que dar essa garantia de constituição de capital. E esse valor tem que ficar lá retido até que seja sanada. Outro ponto que vamos também estar abordando agora é a questão da fiscalização do trabalho. Nós temos que o Ministério Público do Trabalho ele pode chegar numa fiscalização a fazer um auto de infração, ele pode propor uma medida mais rígida, que é a interdição e embargo dessa empresa. E nós temos as ações civis públicas, né, onde há a questão aí do próprio Ministério Público está questionando, e isso vem a se externalizar, talvez, através de um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Bom, agora vamos entrar especificamente na reforma trabalhista. Um dos pontos que podem ser, aí, vamos depender da indenização, da avaliação aí do judiciário, mas que a gente entende ser passível, é a questão da garantia à execução, que essa garantia de constituição de capital ela pode vir a ser agora através de um seguro garantia judicial, tá? Que tem a previsão aí já pela reforma. Outra questão que a gente vai entrar, que é uma questão bastante delicada, e eu considero que, para o empregado, trouxe um pouco mais de segurança em relação à terceirização, e, para o empregador, maiores cuidados a serem realizados. Hoje, pela reforma, né, com a Lei 13.467, que está em vigor a partir de 13 de novembro, né? E que, considerando aqui que a lei de terceirização, que veio alterar a Lei 6.019, já está em vigor a partir de 1º de abril desse presente ano, nós temos o artigo 4A, que foi alterado, que considera a prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer as suas atividades, inclusive a atividade principal à pessoa jurídica, direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Significa o quê? Eu posso ter uma empresa hoje e não ter empregado nenhum. Eu posso ter uma empresa hoje e posso ter todas as minhas etapas terceirizadas. Para isso, o artigo 4C diz que serão assegurados aos empregados da empresa as mesmas condições em relação à alimentação. Eu tenho a questão da isonomia, tanto para empregados próprios como empregados terceirizados. Serviços de transporte, eu tenho treinamento adequado, é obrigação do tomador fazer esse treinamento, e medidas sanitárias de proteção à saúde e segurança no trabalho. Bom, então, o que me traz também com a reforma? Tá? Me traz a questão da responsabilidade civil. Eu falo que um dos freios da reforma vai ser a responsabilidade civil. Quando não se houver o respeito às regras,
à dignidade, aos direitos fundamentais do trabalhador, o dever de indenizar se faz surgir. Por isso que a gente traz à tona a noção de compliance, que, para o direito do trabalho, a questão de obediência a regras é muito importante, porque as formas de diversificação, tanto de contratação como de demissão, são muito grandes. Então, eu tenho que ter a obediência dessas regras, inclusive com a negociação coletiva, porque, considerando o legislado, o negociado superior ao legislado, respeitando aqueles direitos fundamentais, aqueles 30 itens que não podem ser negociados, é muito importante que haja essa obediência de regras. A terceirização traz uma garantia ao trabalhador, que é a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Então, para isso, essa empresa terceirizada, em relação a acidente de trabalho, doença ocupacional, ela tem que respeitar todas as premissas que temos, tanto no plano constitucional. No infraconstitucional, nós temos todos aqueles artigos da CLT, além de todas as normas regulamentares. Eu tenho a questão do risco psicossocial. Como eu posso conviver numa empresa com empregados próprios, terceirizados? Eu tenho a questão do assédio sexual, do assédio moral, eu tenho adoecimento no trabalho, eu tenho burnout. Todas essas questões têm que ser observadas. Bom, falando um pouquinho aqui, só um breve resumo, como é que está a questão de terceirização no Supremo? Nós tivemos uma ação, a DPF, a 324, em relação à súmula 331, que está suspensa ainda. Tivemos a ADIM, da Rede de Sustentabilidade, também está suspensa. Tivemos uma ação civil pública da Guararapes, mas que não se trata de terceirização ilícita, né, de atividade fim, trata-se de terceirização através da modalidade de facção, onde eles consideram isso uma forma do Ministério Público precarizante. E, atualmente, tivemos o recurso extraordinário 760, 931, tema 246, de repercussão geral, que permite a terceirização na administração pública e considera a externalização total como uma evolução e como uma necessidade das empresas hoje em relação à terceirização. Bom, vamos estar trabalhando assim, aspectos horas in itinere. Agora, com a reforma, esse tempo não é considerado tempo à disposição do empregador. E se acontecer um acidente de trabalho no trajeto de empresa, local, quando o transporte não há um transporte público regular que vai à empresa, ou quando o empregador oferece essa modalidade? Se for um transporte público, vai funcionar, se houver um acidente, a própria questão, não haverá a responsabilidade civil do empregador. Mas, quando este fornece o transporte, ele assume o risco. Então, aí faz surgir ao empregador a sua responsabilidade subjetiva, quando ele passa a fornecer o transporte. Então, todas as normas de segurança para os trabalhadores, este empregador tem que assumir. No caso do transporte público, vai ficar o famoso acidente de trajeto, que ele também traz a estabilidade previdenciária de 1 ano. Estão dizendo algumas situações que, com as horas in itinere, a lei previdenciária deve ser alterada e não vai dar mais a estabilidade provisória. Mas, por enquanto, são só rumores, então não temos nada. Hoje, pela reforma, continua a estabilidade provisória do acidente de trajeto e o acidente se for trabalhar, a empresa fornecer esse transporte, esta assume a responsabilidade civil aí em prováveis acidentes que vierem a ocorrer. Bom, como que fica a questão de horas extras, a questão de meio ambiente de trabalho escravo por excesso de horas extras? Nada mudou. A nossa jornada continua a mesma jornada constitucional. Tá? Então, o máximo que pode exceder o limite legal, seja por motivo de força maior, ou então 59 e 61 da CLT permanecem inalterados. Jornada 12 por 36. A única alteração é que ela pode ser estabelecida hoje por acordo individual e que o intervalo de almoço pode ser internizado, somente o período residual. Tá? Bom, e não vai haver a necessidade, quando for atividades aí, de haver, insalubres, de haver o pedido de prorrogação junto ao Ministério do Trabalho.
Bom, como é que vai ficar a questão do teletrabalho? O teletrabalho requer um pouco mais de atenção em termos de saúde e segurança, porque cabe à empresa, a manutenção, o fornecimento de equipamentos e infraestruturas necessárias ao teletrabalho deverão constar no modelo de contrato de trabalho, não integrando a remuneração. Ele deve orientar os seus empregados de maneira expressa, está bem claro, e ostensiva quanto às precauções que deverão ser tomadas a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Vamos dar um exemplo prático. E esse empregado, ele deve ter ciência e assinar um termo para o empregador que ele vai observar essas regras. A gente vê com a reforma trabalhista, a autonomia da vontade do trabalhador passa a ter o quê? A sua validade. Então, quando exige a ciência de seguir essas instruções, vamos cair para o plano prático infraconstitucional, onde nós temos a questão de ergonomia, da NR17. No laudo ergonômico tem que constar todas as regras, as condições de trabalho, a cadeira tem que ser ergonômica, ele tem que ter pausa se houver digitação, toda essa prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais deve ser aí, mantida e garantida. Bom, intervalo entre a jornada. Continua como um intervalo, hoje, de 1 hora, não alterou, podendo ser fracionado para meia hora mediante convenção coletiva. Mas meia hora é um tempo de descanso do organismo. O organismo tem que parar durante meia hora. E esse valor será... se não houver a concessão, apenas do período suprimido de natureza indenizatória. Atualmente, nós temos uma súmula que diz que o intervalo não usufruído ele vai ser indenizado como verba salarial, como a hora normal acrescida dos adicionais. Bom, férias, descanso, é um direito constitucional, continua no artigo 7º. A alteração é que um período lá pode ser fracionado em 3 períodos, a pedido do empregado, não por determinação da empresa, e esse período podem ser fracionados, um de 14 dias, que é o mínimo que a pessoa precisa para poder descansar e refazer aí das suas atividades. E 2 de 5, e acabou aquela discriminação dos maiores de 50 e que não poderiam, e os menores de 18. Bom, o que traz de impacto aí, que eu acho de alto impacto aí na reforma, que é o dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial ele veio fazer uma interação do dano moral, e o dano existencial, em relação aí a várias situações que a gente vai estar avaliando. Mas, em relação à saúde e segurança do trabalho, ele toma uma força muito grande, ele passa a ser uma ferramenta com base aí num impacto aí preventivo, de precaução de acidentes. O artigo 223b, ele, como eu disse anteriormente, ele compreende o dano moral, o extrapatrimonial moral, mais o existencial. E ele decota a questão do dano estético, continua havendo uma indenização para ele, e também o dano biológico, além do dano material e do lucro cessante. Bom, o 223C e 223D também tem alto impacto, porque ela trata do bem imaterial tutelado pelo dano, pela ofensa, no caso. Bom, o 223E também ele tem um impacto alto, porque quem que vão ser os responsáveis, mesmo que a empresa tenha que indenizar, ele começa a trazer um causador do dano. Se eu tenho um assédio sexual, se eu tenho um assédio moral, foi o empregador, o dono da empresa, foi o chefe do setor, mesmo que seja a parte indenizatória, toda a questão seja feita pela empresa. Considerando aqui uma situação importante, o dano extrapatrimonial pode ser tanto em relação ao empregado contra a empresa e a empresa contra este empregado. Anteriormente, a gente sempre teve essa possibilidade, mas hoje ela passa a ter uma formatação específica trabalhista em relação ao dano extrapatrimonial. E o 223F também
né? Como eu disse anteriormente, ele tem um impacto alto, que ele permite a acumulação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Tá? Bom, o 223G também ele tem um impacto alto, porque ele passa a dar critérios para que o juiz fixe a indenização. Então, quando a empresa, o juiz, isso já era uma regra normal. As condenações, o judiciário, ele traz um freio à impunidade da empresa e ele é um fator de motivação para o empregador para que este trabalhe com normas preventivas, porque a empresa que não tem prevenção, precaução, toda essa questão, essa preocupação com as normas de saúde e segurança, as condenações são mais elevadas. Então, quando há essa gradação, que a gente vai ver num esqueminha nos próximos slides, ele passa a ser aí de fator de impacto alto aí em relação à reforma. Então, resumidamente, em relação ao dano extrapatrimonial, ele exclui a aplicação do Código Civil, né? Ele está relacionado à relação do trabalho, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, né? A empresa também é susceptível desses danos. E quais são os titulares, né, no caso? O que a gente trabalha? A autoestima, a sexualidade, por isso que eu disse, gênero, discriminação, saúde e segurança. Segredo industrial, proteção da empresa, lazer, honra, imagem, intimidade, liberdade. Nós temos o responsável pelo dano, estão interrelacionadas, e que todos que tenham colaborado para a ofensa do bem jurídico tutelado na proporção da ação ou omissão. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo magistrado na hora de haver a imputação aí do dano extrapatrimonial. Tá? Então, nós temos essa reparação, a sentença, os critérios, natureza do bem vai ser avaliado, perdeu um dedo, perdeu um membro, perdeu um braço, qual é esse valor? Possibilidade de superação física ou psicológica, né? Porque o extrapatrimonial compreende o dano existencial, questão de excesso de horas extras, tudo vai ter um controle. A duração dessa ofensa, no caso do assédio moral, isso foi constante ou foi menos constante? Tá? Isso já era uma prática rotineira na empresa. E o grau de publicidade da ofensa. Então, todos esses elementos vão ser aí, avaliados pelo magistrado dentro de uma classificação natureza leve, média e grave. Natureza grave, 20 vezes o último salário. Dizem que vai haver uma medida provisória, que esse valor não vai ser o último salário, vai ser o piso da Previdência, piso máximo da Previdência, em torno de 6 mil e poucos reais. Então, vai haver essa multiplicação de acordo com o piso. Tá? E a pessoa jurídica também ofendida, vamos ter, mas aí vai criar algumas situações que a gente vai avaliar como que vai ser. Será que esse trabalhador, se tiver uma ofensa grave, vai depender da pessoa jurídica, né? Vai depender aí da situação do magistrado. Bom, outra situação que diz a respeito à saúde e segurança, intervalo de 15 minutos da mulher, que não passa a ser mais obrigatório. A gestante, que é a questão das atividades insalubres. Anteriormente, ela não poderia trabalhar, artigo 394. A nova lei diz o seguinte, que ela pode trabalhar em atividades em grau máximo, não pode ser, ela deverá afastar das atividades quando a atividade for grau máximo. Tá? E ela poderá trabalhar quando for grau mínimo ou médio, mediante autorização do seu médico de cenários. E eu aconselho a empresa também a fazer essa avaliação. Porque tem a previsão, se ela não puder trabalhar, a empresa vai considerar isso como um afastamento previdenciário. Ela vai pagar a empregada com os adicionais e ela vai deduzir da sua guia de INSS. Bom, descanso para a amamentação, de acordo com a nova lei, né? Porque eu estou tratando de um direito fundamental da mãe e de um direito, né, do nasciturno, não é nasciturno, da criança já, tá? Ela vai ser negociada, por isso que eu falo que é a autonomia da vontade. Ela vai ser ajustada de acordo com ao interesse das próprias partes, tá?
Bom, em relação à CLT, no capítulo que trata de norma de saúde e segurança, já estou quase finalizando, tivemos algumas situações também de impacto moderado no artigo 157, tá? Que são descumprimento de normas de saúde e segurança que vão impactar na questão aí do dano extrapatrimonial, tá? Que cabe, é dever do empregador de zelar nesse ambiente de trabalho saudável e é dever do empregado de acatar essas ordens. O 157 também traz um impacto alto da CLT, porque é a observância dessas normas de saúde e segurança no trabalho, tá? E também tem a questão do teletrabalho. Então, tem que haver, vamos falar, toda a parte documental em relação à gestão aí de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, porque isso vai ser controlado, né? Eu volto a dizer, a responsabilidade civil aí, né? Na questão do dano extrapatrimonial. Tá? O 158 também traz um impacto alto aí em relação, tá? Que é esse contrato, né? Eu volto a falar a importância do advogado, que na elaboração do contrato, tanto para o empregador como para o empregado, através dos sindicatos, e se ele não tiver condições de constituir, para verificar as cláusulas contratuais, porque essas cláusulas contratuais, agora, elas passam a ter validade. Então, elas passam, né, vamos falar assim, grosseiramente, seria tipo a volta do Pacto de Santa Servanta, ou seja, o que eu coloquei no contrato passa a ter validade, né, de acordo com as modalidades aí de cada contratação. O 159 tem um impacto pequeno, do 154 a 159, tá? É a questão da prevenção, da precaução, ele tem que ter as instruções de trabalho, ele tem que orientar, tem que ter as CIPAs fazendo a prevenção, tá? Tem que ter o PPRA, o PCMSO. O 160 e 61 também, que não teve um impacto moderado, trata das formas de inspeção do trabalho. Logicamente, as multas foram aumentadas, né, as multas aí pela fiscalização do trabalho. Tá? E vão impactar também na questão do dano extrapatrimonial quando ele for arbitrado. O 162 a 165, ele teve um impacto alto, porque ele tem um impacto o quê? Preventivo, que é na questão das CIPAs. Tá? Porque a grande maioria dos empregadores, então, até hoje, eu tenho a obrigação de constituir uma CIPA, não vou constituir, porque a CIPA me traz o quê? A questão da estabilidade provisória, né, de seus membros. Né? Então, quando esses forem, né, os membros elegidos pelos empregados. Então, isso também veio a dar mais ênfase aí à questão da prevenção. O 166 e 167 também, impacto alto em relação, inclusive, aos danos extrapatrimoniais, que é o fornecimento de EPIs. É obrigado o empregador a fornecer os equipamentos de proteção individual, seja para trabalhadores próprios, seja para trabalhadores terceirizados. Então, isso veio dar um gás maior à obrigação preventiva da empresa. Tá? O 186, 168 e 169 também impacto moderado. Né? Como que a empresa vai fiscalizar a prevenção? Cada dia que passa, se torna mais obrigatório a gestão de prevenção de acidentes. Então, eu tenho que ter o meu admissional, o meu periódico, eu tenho que fazer a gestão da saúde do meu trabalhador. Tá? E o juiz vai considerar todos esses elementos, né, para que vai aplicar as normas jurídicas, bem como a questão dos danos extrapatrimoniais. Muito obrigado.